Claudinho era um jovem rapaz que nasceu num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Claudinho era filho de Claudião, um grande empresário do ramo imobiliário multimilionário. E ele foi muito mimado, sempre ouviu que era o mais inteligente, o mais forte. E Claudinho era um bebê grande, nasceu grande, foi uma criança grande, muito alto e muito forte. E o pai resolveu colocar ele no judô quando ele era pequenininho, mas pouco tempo depois ele migrou para o jiu-jitsu. Claudinho, com 15 anos, já era o campeão da escola, uma escola de alto padrão, então de crianças mimadinhas, digamos assim. Campeão das melhores academias, campeão do bairro, e ele batia em todo mundo, ele batia em todo mundo. Ele praticava bullying, e aí ele foi fazendo musculação e Muay Thai junto. Então ele fazia jiu-jitsu, já era faixa marrom, com 15 anos, fazia Muay Thai e fazia musculação. Com 16 para 17 anos, ele já tinha 1,90 m de altura e pesava 86 quilos. Ele era muito forte mesmo. E treinava e batia em todo mundo. E ele era uma pessoa muito arrogante. Ele não era um cara legal. Ele era o cara que via alguém passando na rua e falava seu frango e provocava e tudo mais. E tinha as namoradas mais bonitas da escola, pelo seu carro, pela sua atitude e tudo mais. Um dia, Claudinho resolveu fazer um campeonato, só que ele não perguntou para os outros meninos do condomínio se eles queriam fazer. Simplesmente ele começou a bater em todo mundo. E aí ele tinha um primo que morava mais distante, muito perto do pé de uma favela. E um dia ele foi visitar esse primo e os pais dele falaram: Olha, Claudinho, fica dentro da casa do seu primo Roberto, não sai de jeito nenhum. Beleza, ele foi visitar o primo e aí eles foram dar uma volta, né? Foram até a padaria, alguma coisa, ele foi junto. E o primo dele tinha provocado um moleque que morava no morro. E esse moleque chamou o primo dele pra brigar. Aí o Claudinho na hora. Sou eu. Deixa que eu resolvo, eu me garanto. O Claudinho começou a chegar no moleque pra trocar soco, e o moleque deu uma surra nele. Porque o moleque tinha malandragem, o moleque fingia que ia pra um lado, jogou areia no olho dele, deu um soco no nariz dele. E aí quando ele percebeu isso, ele usou o jiu-jitsu. Ele derrubou o moleque no chão, apagou o moleque, e aí ele arrebentou o moleque. O moleque tava apagado e machucou muito o menino. Só que vieram outros caras do bom maiores, pegaram o menino e levaram pra cima. Beleza. Claudinho ia dormir lá. Eles dormiam, né? Não falaram nada pros pais, ficou jogando videogame até a noite e tal. No dia seguinte, o menino, aquele menino que tinha apanhado, ele sozinho foi na frente do apartamento lá. Gritou: seu cuzão! Seu isso, seu aquilo, desce aqui e tal. Claudinho desceu e o Roberto falou: Pelo amor de Deus, Claudinho, deixa quieto esse menino aí. Trabalha com os caras do morro, do tráfego. Ele falou: Não, tenho medo de nada. E aí ele foi atrás do menino. E o menino foi fingindo que tava mancando, levando ele pra cima do morro. Beleza. Quando ele chegou mais ou menos quase no topo do morro, o menino falou assim: Você é muito trouxa, né? Agora você vai ver. Nisso, ele foi cercado por 5 homens grandes, com armas de fogo. E um deles, com uma AK-47, deu uma coronhada no estômago dele, puf, e ele caiu no chão. Lembrando, ele era forte, né? Tinha quase 90 quilos para a idade dele. Ele era bem forte, bem alto. Ele caiu no chão, sentiu a pancada, mas ele ainda não acreditava. Falou: Não, isso não é real. Eu sou o Claudinho, eu sou foda, eu me garanto. O cara falou assim: Cara, você não entendeu. Você vai pedir desculpa agora pro meu filho, de joelhos, e vai ficar, volta pra tua vidinha. Você quer voltar vivo é agora. Falou, jamais! Vocês não têm coragem de fazer isso. O que que vocês vão fazer comigo? Me matar? Nisso, o cara puxou uma pistola e atirou no pé dele. Aí ele começou a gritar, 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 e percebeu que ele foi machucado. Ele percebeu que ele teve um prejuízo, que alguma coisa não ia mudar, alguma coisa ia mudar na vida dele. Aí enfaixaram ele, mas ele não queria, não conseguia ver onde ele estava. Ele falou: Eu não tenho medo de vocês. Aí eles levaram ele para o topo do morro. E tinha 3 caras amarrados em pneus. E aí eles puseram fogo e tiraram a vida desses caras na frente dele. E ele começou a ficar em choque. Mas ele falava: mas esses são os merdas. Eu sou o Claudinho, filho do Claudião, mega empresário, não sei o que lá. E aí, quando ele percebeu, demorou um tempo que aquilo estava acontecendo, ele começou.
pensar, não, se eu recuar, aí que eles vão me matar. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Bom, essa foi a última vez que o Claudinho foi visto. O que que eu quero dizer com isso, gente? Lula e aliados do Lula, vocês são o Claudinho hoje. Os Estados Unidos da América têm um poder que vocês não podem se confrontar. A diferença é que no exemplo que eu dei, eu peguei criminosos de um lado e um moleque folgado, arrogante, capitalista do outro. Agora vamos inverter o polo. Lula, você acha mesmo que você pode brigar com o Donald Trump em alguma instância? Nesse vídeo eu vou usar exemplos claros, eu vou ser bem rápido, tá? Do que os Estados Unidos poderia fazer com o Brasil se quisesse. Primeiro ponto, se você pesquisar quem criou a internet, vai sair o nome de um inventor lá e tudo mais. É uma convenção que eles fazem para as pessoas que estão dentro da Matrix. Na verdade, a internet foi criada pelo exército americano e ela já é usada desde o final dos anos 90. A internet do mundo, ela não é livre, ela não é interdependente. Quem acompanhou o caso Snowden sabe que a internet no mundo inteiro não é livre. Uma boa parte dessas conexões são controladas pelos Estados Unidos. Só tem 3 países no mundo que têm uma internet independente e gastaram bilhões para isso: Rússia, China e hoje Índia. A Índia, para quem não sabe, ultrapassou a China em número de pessoas, ultrapassou a China em número de gênios, tá? Eles desenvolvem pessoas para serem gênios e ultrapassou vários países em termos de armas nucleares, armamentos ultramodernos, drones que têm inteligência artificial. A Índia é um país que tem hoje uma internet independente. Custou bilhões para fazer isso, tá? O resto do mundo tem uma internet interdependente de tecnologia americana. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que os Estados Unidos pode fazer é puxar o plug da nossa internet. Não é que a internet vai voltar a ser discada, não é isso. Mas assim, 10 mega, 12 mega vai ser o máximo. Você vai levar meia hora para enviar um arquivo de PDF. Dá para viver? Dá para viver. Você imagina o Poder Judiciário, o ESAGE, os sites que eu que sou advogado para peticionar. Você vai levar 2, 3, 4 horas para fazer uma petição. Entende o que eu estou falando? Aí você pode falar, não, mas o governo pode pegar aquela banda de internet e priorizar alguns serviços. Com certeza vão priorizar os serviços ligados ao governo federal, principalmente desse governo. Então, a gente pode voltar aí para os anos 90, começo dos anos 2000 em termos de velocidade de internet. Segunda coisa, o sistema GPS, que é o Global Position System, o sistema de posição global, ele é americano. Mesmo na China e na Rússia não existe GPS sem ser cedido pelos Estados Unidos. O único país do mundo que tem um GPS próprio é a Coreia do Norte, que lá os Estados Unidos desligou o GPS. É um paísinho do tamanho de Campinas, tipo isso, e basicamente eles criaram o GPS próprio para aquela região com um satélite próprio, tá? Se os Estados Unidos desligar o GPS, gente, praticamente todo o nosso agro vai ser afetado, porque eles usam isso para se posicionar. O sistema de aviação brasileiro vai ser afetado. Helicópteros, por como é que eu vou dizer? Uma letargia mental. Quando você usa esses sistemas, por exemplo, quando eu dirigia, tenho um problema na vista, faz um tempo que eu não dirijo. Quando eu dirigia, eu precisava ir, sei lá, eu morava na região ali dos Jardins do Ibirapuera, eu precisava ir para Vila Mariana. Então eu ia seguindo em direção ao Parque do Ibirapuera, eu tinha noção das direções. Então eu ia virando aqui, eu sabia que indo pela Sena Madureira eu ia cair perto da Domingos de Moraes. Eu pegava um guia de papel, olhava as ruas e tinha uma noção. Se eu me perdesse, eu parava no posto de gasolina e conversava com alguém. Tinha até um lema: quem tem boca vai a Roma. Hoje, se desligar o GPS de uma pessoa aí, essa geração woke, ela não sabe o que fazer com o carro. Não sabe o que fazer com o carro. Então, isso vale para piloto, piloto de avião, piloto de helicóptero. Vai desligar o GPS, por mais que exista um treinamento para você navegar no visual, todo mundo sabe disso, mas eu acho que vai dar muito problema na situação aérea do Brasil. Outro ponto, esquece Uber, esquece iFood, esquece iTudo. Cara, sistemas de distribuição, sistemas de logística, tudo é feito no sistema GPS. As nossas inteligências de negócio são ligadas no GPS. O Brasil vai cair, sei lá, 30, 40 anos em atraso. Então, primeiro ponto, internet. Segundo ponto, GPS. Terceiro ponto, comércio internacional. O Brasil pode ser desligado do sistema SWIFT, que é atrelado ao dólar. Para quem não sabe, o mundo comercial, ele seguia um padrão que ele era treinado ao ouro físico.
existia uma quantidade de ouro no mundo, existia um atrelamento entre essas duas coisas. Isso foi rompido pelos Estados Unidos e o dinheiro passou a ser uma ficção, literalmente uma ficção atrelada em dólar. Por isso que se pode produzir dinheiro. E aí o que acontece? Esse sistema é o que rege o mundo. Três ou quatro países estão desligados disso. A Rússia é um. Qual que é a diferença? A Rússia é super poderosa economicamente, super poderosa economicamente. Ela tem petróleo, ela tem muitas riquezas naturais, ela se preparou para isso, porque depois da Segunda Guerra, ela foi vencedora de uma parte da guerra, ela teve metade dos espólios. Os Estados Unidos, inclusive a Alemanha, foi dividida no meio. E eles pegaram essas riquezas. Eles têm poder reservado, poder militar, poder bélico, todo tipo de poder tecnológico. Os Estados Unidos não tem isso. Os Estados Unidos tem reservas minerais. Ele vende produtos quase que manufaturados para o exterior. Ele não tem tecnologia própria inteligente o suficiente. O Brasil não investe nisso. E os governos do PT, eles desinvestiram na inteligência. O método Paulo Freire é para emburrecer as pessoas, para dar bolsas assistencialistas para o governo se perpetuar no poder, que é o que vem acontecendo. Então, basicamente, gente, existe uma diferença entre China, Rússia e Brasil. O Brasil só tem commodities, produtos agrícolas simples. Ele não sobrevive sozinho fora do sistema SWIFT. Aí você pode falar assim, não, mas o Brasil pode, se ele for cortado do sistema SWIFT, ele pode negociar, por exemplo, em Bitcoin com a China e com a Rússia, e com a Índia, e com a África do Sul. Pode, mas o nível de riqueza do país como um todo vai cair muito. Por quê? A Venezuela ela é isolada do mundo, só que ela negocia com a China e com a Rússia muito pouco, muito pouco. Eles não têm diversidade de produtos. O Brasil tem muitos produtos incríveis. O gado, a soja, etc. Mas são produtos, alguns deles que a Rússia já tem, outros que a China. Eles não vão mudar toda a vida deles em prol do Brasil. Isso não vai acontecer. Isso é uma ilusão. Então o Brasil ele vai cair para um processo de venezualização absurdo, absurdo. Entendeu? Vai ter gente na rua comendo rato. Você fala, pá, mas já tem. Não, eu tô falando de gente que era médico, que era advogado. Daqui a 30 anos, isso que a gente vive hoje aqui vai ter sido um sonho distante. Eu vou estar um idoso, eu vou falar, nossa, o Brasil era. Entendeu? Não sei se eu vou estar aqui também. Não sei se eu vou estar no Brasil. Mas, enfim, não sei se eu vou querer criar minha filha num lugar desses. Mas o ponto é o seguinte. Então, internet, GPS, sistema mercantil. Outras questões. O Brasil pode ter seus vistos negados para o mundo inteiro, para vários lugares, por tratados internacionais. Então você que acha que vai. Não, dependendo do tempo, você não vai, você vai ser segregado, tá? Países como Cuba, como Venezuela, é muito difícil de ser aceito em outros países. Só se você ingressar num sistema de risco, que é você se opor formalmente à ditadura, e aí você ser um perseguido político e tudo mais. Mas às vezes você não quer correr esse risco. Então, assim, a probabilidade do Brasil ser destruído pelos Estados Unidos é muito grande. E aí eu vejo algumas questões. Vou dar um exemplo. A Rede Globo, ela estava à beira da falência no governo Bolsonaro. Mudou o governo para o Lula, eles estão bilionários, superavitários. Vocês são burros, vocês que controlam os meios de comunicação. Vocês acham que quando a coisa cair, vocês vão ser financiados desse jeito? Não vão. Vai ter uma rede estatal que vai ser filmada com uma TechPix, e isso que vai ser o que o governo quer. Todas essas empresas de comunicação que estão meio que suportando essas narrativas, vocês vão cair, gente. A classe altíssima que está suportando essas narrativas, porque com juros altos eles ganham muito, gente, vocês vão ter que morar em outro país. Eu sei que tem algumas pessoas que gostariam, mas tem muita gente que é milionário e bilionário que no fundo não gosta de morar fora. Porque lá você sempre vai ser visto como um estrangeiro. Então as pessoas que estão no poder, que estão financiando esse regime, gente, é hora de repensar a vida de vocês. É hora de repensar. Vocês estão entendendo com quem vocês estão brigando, gente? Estados Unidos da América. Vocês não têm noção? Percebe? Não tem sentido isso. Detalhe, todas as redes grandes, assim, Globo, SBT, eles não falam da entrevista que o líder, presidente da OTAN, que é um esquerdista, o cara é esquerdista, esquerdista mesmo, de carteirinha, pode pesquisar. Ele é holandês, ele é dos Países Baixos, ele fala o seguinte: China e Brasil, vocês estão comprando muitos produtos da Rússia e estão financiando a guerra contra a Ucrânia. Vocês estão financiando uma tirania.
Parem com isso, senão nós vamos taxar vocês em 100% os nossos produtos. Nessa entrevista, tava uma pessoa da Holanda, tava um oriental, acho que era japonês, e tava um cara da Bélgica. Não tinha nada a ver com os Estados Unidos. Então a Europa inteira se fechando contra o Brasil, como um aliado de ditadores terroristas. Vocês percebem? A coisa é muito maior do que parece. Então é hora das pessoas minimamente que têm algum poder financeiro caírem na realidade. Tem pessoas que abominam o PT e o Lula, mas que odiavam mais o Bolsonaro. Muitas pessoas. E pessoas muito poderosas. Essas pessoas, eu não estou entrando aqui no mérito. Basicamente, eles fizeram uma escolha de um mal por um que eles julgam pior. Agora, gente, não é hora disso. É hora de você pensar na destruição do Brasil ou num caminho do meio. Se vocês não pensarem de forma diplomática, praticamente vocês vão afundar o país. E todo mundo na história vai ficar sabendo quem são os verdadeiros responsáveis. Essa manipulação provisória, ela não vai durar, gente. Vocês sabem disso, é só estudar a história no passado. Não são só os vencedores do momento que escrevem a história, são os que permanecem mais tempo depois. Muitas histórias foram reescritas já, tá? Então, eu sinceramente peço que as pessoas caiam na real. Eu sei que hoje está todo mundo na Matrix, olhando WhatsApp, Instagram e não sei o que lá, e não está vendo a realidade. Só que a realidade está chegando. A realidade está chegando. As sanções que vão ser anunciadas amanhã, dia 21, elas são muito drásticas. Muito drásticas. Eu não sei se elas vão ser publicadas amanhã, mas aparentemente, pelo que está nos sites aí, do Departamento de Estado americano, elas vão ser publicadas lá nos Estados Unidos amanhã, entendeu? Então, assim, e eu não estou falando nem dessa sanção do visto, isso aí é uma coisa sectária, que pega uma pessoa individual. Eu estou falando de coisas que vão gerar repercussões muito maiores. Então, acho que é hora. Eu não falo aqui para o presidente, porque ele, a Janja, eles não têm condições intelectuais, mas eu falo para pessoas que tenham condições intelectuais ao redor, que repensem as suas atitudes. Tragam de volta o Brasil para o lado democrático. Termine esse mandato com dignidade. Faça eleições livres, tá? Porque não dá mais para o Brasil viver desse jeito. Chegou num ponto ridículo, ridículo. Bom, essa é a minha reflexão de hoje. Espero que as pessoas minimamente que estão no lugar do Claudinho ali no meu exemplo, que pessoas mais inteligentes, pessoas de fora, com uma visão holística, estrategistas, pessoas da Faria Lima, investidores, pessoas que saibam a merda que vai dar, que conversem com essas pessoas para que saia uma saída. Não siga esse vai ou racha, que isso aí vai dar merda, ok? Bom, nem tem como desejar um bom domingo, mas que as coisas melhorem com o tempo. Infelizmente, a minha cachorrinha de estimação tá na UTI, tá internada, né? Vai ficar até amanhã internada em observação, tá acontecendo umas coisas bem complicadas. E no mundo também coisas muito complicadas. Eu desejo coragem a todos e um domingo excelente. Tchau, tchau.